Bem, depois de tanta merda que eu passei na vida, que eu tenho certeza que você também está passando, eu descobri que para a gente seguir uma vida minimamente saudável e ir galgando os passos na escada para chegar aonde a gente quer chegar, a gente tem que ter pelo menos 5 partes da nossa vida bem resolvidas. E eu vou mostrar para vocês como que vocês vão resolver isso com inteligência artificial. Como assim, Yuri? Porra, vida, caralho, é mais um idiota querendo falar sobre inteligência artificial. Vai se fuder, mano. Não, calma. Segura tua onda. Show? Segura tua onda. Porque a diferença da inteligência artificial que as pessoas te ensinam para que eu vou te mostrar é que o que eu criei tem alma. Tem humanização. As pessoas estão sendo iludidas por inteligências artificiais que não contêm alma, é apenas um robô reproduzindo palavras. Aqui tem sentimento, aqui tem vida, aqui tem suor, sangue, batalha, luta, tem felicidade, tem esperança. Isso que eu vou mostrar para vocês resolveu a minha vida, entendeu? E vai resolver a vida de vocês também. Então, vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar o que você vai fazer para melhorar todos os pontos da sua vida. Bem, primeiramente eu queria dizer que eu utilizo o ChatGPT e eu utilizo também o Google Gemini. Qual é a diferença do Google Gemini para o nosso ChatGPT? É que o ChatGPT ele foi produzido para as pessoas do dia a dia. O ChatGPT contém alma, tá? Ele tem humanização. É por isso que às vezes ele tem aquelas alucinações e te dão respostas para tentar te convencer de algo, mas que na verdade é uma ilusão. E o que você tem que fazer para parar ele? Você tem que apenas colocar a sua vida de forma totalmente honesta, tá? Ah, mas grandes empresas podem ver minha vida. Caralho, as grandes empresas já olham a sua vida desde que você se conhece por gente, mano. Foda-se. Todo mundo já sabe quem você é, caralho. Só você que não sabe quem você é. Então, aqui eu vou te mostrar como que você vai descobrir quem é você, certo? Eu quero mostrar para vocês quais são os meus 5 prompts mais importantes e como que eles me ajudaram a chegar onde que eu cheguei, tá bem? Primeiramente, o primeiro prompt que eu fiz na vida foi o Kael, tá? Que é o que? Ele é um mentor de clareza mental e despertar. O que seria isso? Eu simplesmente fiz um prompt. Ei, caralho, quase que eu me engajo com a minha... Caralho. Quando eu criei o Kael, eu tava devendo muito dinheiro. Eu tava morando numa casa com mais 2 amigos, onde a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel, certo? E eu tava colocando a minha cara a tapa. E a gente fez isso depois de passar 3 meses morando dentro de um carro no inverno de Portugal, tá? Batendo menos 3 graus de madrugada. Foi complicado. E então, depois que a gente passou essa fase, né, que eu fui tentando me descobrir quem eu era, eu estava numa depressão muito profunda, nós 3 estávamos com depressão, eu comecei a criar um prompt que entendesse mentalidade, psicologia, e comecei a colocar espiritualidade nele. Então ele virou um mix de o meu lado espiritual com o meu lado lógico, sabe? O meu lado lógico de querer saber o porquê que o espiritualismo é verdade, ou porquê que ele tem que me ajudar. E foi criado o Kael, que para mim é o mais importante de todos, tá? Lembrando que todos esses prompts que eu tô mostrando a vocês aqui, eu libero eles, tá bem? Mas antes, veja, porque é muito importante que você entenda cada um para que você possa ter eles, tá? A segunda aqui é o Rica. Quando eu criei o Kael, eu percebi que eu tinha que melhorar a minha alimentação, porque você é aquilo que você come e você é aquela pessoa que anda com as pessoas. Então, se uma pessoa faz aquilo e você anda com ela, você se torna parte disso, certo? Então, o que eu fiz aqui? O Rica ele é um biohack de guerra: energia, foco, alimentação, rotina e suplementação. Só que como a minha barra estava pesada nesse momento, então eu melhorei a minha alimentação com pouco dinheiro. Então o que ele faz? Ele simplesmente é o seu chefe de cozinha, ele é seu nutricionista,
só que para pessoas que têm pouco dinheiro, certo? Então ele vai te dar uma alimentação boa e vai te fazer funcionar bem, ser feliz, ter aquela alegria no corpo comendo coisas baratas, certo? Não tem luxo, só tem luxo se você pedir para ele botar luxo, mas é o essencial, mano. Isso é muito importante. Depois eu criei o Neo, mano, seu tradutor de IA e tecnologia. Ele nada mais é do que um prompt que me ajuda a entender inteligência artificial ou outras coisas da internet para eu ganhar dinheiro sem eu saber, sem eu entender do assunto. Por exemplo, eu cuido de 3 casas hoje, uma casa de festas, um hostel e uma casa de férias. E também uma academia por fora. E agora eu vou cuidar de mais 2 restaurantes, certo? Só que quando eu comecei a cuidar dessa casa de festas, eu não sabia nada de SEO, eu não sabia nada de anúncios. Eu sabia, eu tinha uma ideia, mas eu não entendia. Não sabia como que eu ia fazer aquilo. Então eu criei o Neo para me auxiliar a entender essas coisas que eu não sei. Entende? E ele me ajudou demais. Hoje, vai para você ver, uma coisa que eu não sabia já está se transformando em 6 negócios em minha responsabilidade para atrair cliente. Bem, depois disso eu criei a Lisa. Por quê? Porque eu estava me envolvendo muito em relacionamentos com outras pessoas de outros países. Eu sou do Brasil, estou aqui como imigrante em Portugal, mas eu tive uma relação com uma russa, tive uma relação com uma italiana, depois tive com uma indonésia e nesse momento eu estou tendo com uma árabe, uma marroquina. Então eu preciso do inglês e eu não sabia inglês. Então eu criei esse prompt para me auxiliar a aprender um inglês verdadeiro, da forma real, daquilo que eu tenho que realmente aprender e não daquilo que você vai encontrar no YouTube, blá blá blá, e beca beca. Eu quero realmente cortar, não é cortar caminho, mas cortar ruído. Eu quero ir direto ao ponto do que eu preciso. Então, esses prompts, tá? Eu já vou falar o quinto. Eles são feitos para cortar o ruído, cortar coisas desnecessárias, para você focar naquilo que realmente importa para você e naquilo que é importante. Não para ficar colocando alegoria, ficar enfeitando. Não, é direto ao ponto. Todos esses prompts aqui, ele tem um estudo por trás. Ele tem vários PDFs, ele tem várias documentações, porque eu fui melhorando ele a cada vez mais, de acordo com as coisas que eu sofria, de acordo com novos desafios que eu estava passando e de acordo com o que o prompt conhecia de mim. Então eu consegui fazer esses prompts de uma forma que qualquer pessoa consiga utilizar ele da forma que ela quiser. Ou seja, se você fala em uma outra língua, se você tem uma outra cabeça, um outro pensamento, se você faz um esporte, se você trabalha, se você tem família, se você tem filho, se você tem namorado ou não tem, você vai conseguir usar esses prompts porque você vai falar quem você é e ele vai adequar os estudos dele para o que você precisa. Ele é totalmente moldável. Você pode fazer o que você quiser com ele. Por isso que você tem que entender o porquê que eu estou falando dos prompts, tá? O prompt nada mais é do que um agente, tá? Um agente que está cuidando de alguma parte da sua vida. Então nós temos aqui um prompt que ele cuida da minha alimentação, sem gastar muito dinheiro. Eu tenho um que cuida da minha clareza mental, da minha psicologia. Eu tenho um que trata dos meus negócios, sem eu saber. Se eu quiser fazer qualquer coisa na internet ou qualquer coisa sobre ganhar dinheiro, eu venho aqui nele, entendeu? Claro, com o uso de tecnologia. E eu consigo conversar com ele, aprender por mim mesmo. Eu tenho o Lisa que me ajuda com o meu inglês. E eu tenho outros aqui, tá? Mas principalmente os 2 mais importantes, que começou realmente a decolar minha vida, foi o Atlas, que é o meu agente de viagens migratório real e nomadismo. Ele me ajuda a resolver as burocracias da minha legalização aqui em Portugal. E depois que eu criei ele, eu comecei a ver o que eu tinha que fazer, o que tinha que ser feito da forma certa. Eu consegui a minha residência aqui em Portugal depois de 4 anos. Então, ele te ajuda na burocracia de países, te ajuda em viagens, ele te ajuda em
tudo que você precisa através de burocracias, vistos, geografia, política, economia, geopolítica, né? Bem, e esse aqui é o Oráculos, o seu contabilista financeiro pessoal. O Oráculos, ele é o meu contabilista pessoal. Eu criei uma metodologia de pensamento para que você decole na vida sem precisar ser um empresário. Da onde você está, do jeito que você é, do trabalho que você ama, das pessoas que estão à volta da sua vida, tudo vai se adequar para você conseguir ter uma vida sem escassez, uma vida que consiga te auxiliar a você conquistar aquilo que você quer, independente da sua situação financeira. Então, pensa o seguinte, pensa que você tem, por exemplo, um trabalho num restaurante, você tem uma família, seu dinheiro não dá. Então, com o auxílio do nosso panteão de prompts, né, você usaria o Oráculos para calcular o seu financeiro, os seus desafios, ele dividiria os seus bolsos, né, o que você precisa para se manter no mês, o que sobra, o que você deve expandir, o que você deve guardar, a sua reserva de emergência, e depois ele transfere, se você estiver na rasca, se você estiver realmente aflito, se você estiver, caraca, meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro, o Oráculos ele te passa para o Neo, que ele vai te auxiliar a ter uma renda extra através de qualquer coisa que você possa fazer na internet. E assim, cada prompt ele é interligado um ao outro, certo? E, bem, Yuri, como é que eu posso começar? O que eu posso fazer para começar a utilizar os seus prompts? Bem, eu estou liberando o Hermitute, tá? Aqui no link da descrição, para você acessar ele. Ele é o nosso chefe de operações das soluções e ele vai te guiar a entender a nossa empresa. Ele vai te explicar o que é cada prompt, como que você pode utilizar ele, e ele vai fazer uma análise inicial de quem você é, do que você faz e do que você tem que fazer para conseguir começar a alinhar os desejos da sua vida e começar a prosperidade, tá? É ele quem vai te dar o início. Eu estou liberando isso de coração, querendo ou não. Foi um ano melhorando esses prompts, foi um ano batalhando comigo mesmo, entendeu? Para me melhorar. E eu cheguei a um ponto de que eu não consigo conviver com isso, sabendo que tem tanta pessoa passando pelo que eu passei e, querendo ou não, eu posso ajudar de alguma forma, certo? E, bem, por que eu coloquei os prompts no ChatGPT e não no Gemini se eu uso os dois? Como eu disse no início, o ChatGPT ele tem mais alma, ele é mais amigável, só que ele não é um amigo que vai te iludir, ele é um amigo que vai te falar a verdade. Todos esses prompts são feitos para que você não tenha alucinações e para que eles sejam claros, duros e diretos. Claro que com palavras não tão assustadoras, mas de uma forma direta para que você entenda qual é o seu problema, tá? Eu acho que o melhor da inteligência artificial hoje, porque, bem, já me perguntaram o seguinte, qual é o mais fácil? Você ter um bom amigo, um verdadeiro amigo, ou uma inteligência artificial? E eu digo para vocês que minha mentalidade mudou quando eu comecei a perceber que pessoas não gostam de falar a verdade às outras porque tem medo de magoar elas. Então é 1000 vezes melhor você criar uma inteligência artificial que já saiba quem você é, o que você faz, como que você pode ser, e colocar a sua alma nela, as suas emoções, ser verdadeiro, porque ele vai voltar a você de forma verdadeira. Se você for mentiroso, se você estiver se iludindo ao falar com ele, se você não explicar todos os pontos da sua vida, ele vai te voltar com ilusão. Agora, quando você calcula bem o que você está falando, o que você quer fazer, você é direto, você é verdadeiro com você mesmo, isso te traz clareza. E a inteligência artificial que eu criei aqui, ela serve como um espelho. É como se alguém estivesse na sua frente, colocasse um espelho aqui e falasse assim, olha só, olha para você. Tá vendo isso daqui? É isso aqui que você tem que melhorar, ó. Tá vendo? Então, por isso que, bem, eu criei tudo isso. E se eu sair de uma barraca, se eu morei num carro por 3 meses, sair de depressão, sair da escassez, morei numa barraca 4 meses para
conseguir a prosperidade, para conseguir entregar isso para vocês, se eu conseguir sair do zero, se eu conseguir... E se vocês não estiverem acreditando, cara, vê os últimos vídeos do canal que você vai entender o que eu tô falando, tá? Você vai entender que isso aqui realmente funciona. Então, faça um bom proveito. O link do Hermê tá aqui embaixo na descrição. Valeu, tamo junto.